No vídeo de hoje do canal Palavra de Luz, você vai conhecer a inspiradora história do profeta Isaías, um dos maiores mensageiros de Deus no Antigo Testamento. Isaías foi chamado para proclamar a santidade do Senhor e anunciar promessas de esperança e salvação, mesmo em tempos de crise e rebeldia. Sua vida e suas profecias apontam diretamente para a vinda do Messias e revelam o grande amor de Deus pela humanidade. Se esse conteúdo edifica a sua vida, deixe o like, se inscreva no canal e acompanhe as próximas mensagens. No reino de Judá, nos dias em que reis poderosos governavam, e o povo vivia entre a fidelidade e a rebeldia contra Deus, nasceu um homem que se tornaria uma das vozes mais importantes da história bíblica. Isaías, cujo nome significa Deus, cresceu em Jerusalém durante um período de grandes mudanças políticas e espirituais. Isaías era filho de Amós, não o profeta Amós que conhecemos, mas outro homem com o mesmo nome. Algumas tradições antigas sugerem que Isaías vinha de uma família nobre, possivelmente aparentada com a realeza de Judá. Isso explicaria seu fácil acesso aos reis e sua familiaridade com os assuntos da corte. Ele cresceu vendo o templo de Salomão em toda a sua glória, respirando o ar da cidade santa onde Deus havia escolhido colocar seu nome. Os primeiros anos da vida de Isaías transcorreram durante o reinado de Uzias, um rei que começou bem, mas terminou mal. Uzias foi um governante próspero que fortaleceu Judá militarmente e economicamente. Sob seu reinado, o país conheceu paz e crescimento. Mas o poder subiu à cabeça do rei. Em seu orgulho, Uzias decidiu queimar incenso no templo, algo que só os sacerdotes podiam fazer. Deus o puniu com lepra, e ele passou seus últimos anos isolado, enquanto seu filho Jotão governava em seu lugar. Foi justamente no ano em que o rei Uzias morreu que Isaías recebeu sua chamada profética. Ele tinha provavelmente entre 20 e 30 anos quando isso aconteceu. Isaías estava no templo quando teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Ele viu o Senhor sentado num trono alto e exaltado, e a barra de sua veste enchia o templo. Ao redor do trono estavam criaturas celestiais chamadas serafins, cada uma com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins clamavam uns para os outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som de suas vozes fazia tremer os umbrais das portas, e o templo se encheu de fumaça. Diante dessa visão majestosa, Isaías se sentiu completamente pequeno e impuro. Ele gritou: Ai de mim! Estou perdido! Sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até ele com uma brasa viva nas mãos, tirada do altar com uma tenaz, tocou a boca de Isaías com a brasa, e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Em seguida, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitar, Isaías respondeu: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas Deus tinha um aviso para o jovem profeta. Sua missão não seria fácil. Ele pregaria para um povo de coração endurecido, que ouviria, mas não entenderia, que veria, mas não perceberia. Isaías perguntou até quando seria assim. E Deus respondeu que seria até as cidades ficarem desertas, as casas vazias e a terra completamente devastada. Mesmo assim, haveria esperança. Como um tronco que permanece quando a árvore é cortada, um resto santo permaneceria. Isaías começou seu ministério profético durante os últimos anos do reinado de Uzias, mas foi durante o governo de Jotão que sua voz se tornou mais conhecida. Jotão era um rei justo que seguia os caminhos de Deus, mas mesmo assim o povo continuava se corrompendo. Isaías pregava contra a injustiça social, contra os ricos que exploravam os pobres, contra os juízes que aceitavam suborno, e contra os líderes religiosos que haviam se afastado da verdadeira adoração a Deus. As palavras de Isaías eram como fogo. Ele denunciava aqueles que ajuntam casa a casa e campo a campo,
até que não haja mais lugar, e ficam sozinhos no meio da terra. Ele condenava os que se levantam de manhã e seguem a bebida forte, e se demoram até tarde da noite, até que o vinho os inflame. Suas profecias pintavam um quadro sombrio do julgamento que viria sobre Judá se o povo não se arrependesse. Mas Isaías não era apenas um profeta de julgamento. Suas palavras também continham promessas maravilhosas de restauração e esperança. Ele falava de um tempo quando o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o filhote de leão e o animal cevado andarão juntos, e uma criança pequena os guiará. Ele prometia que viria um descendente de Davi, que governaria com justiça e paz. Quando Jotão morreu e seu filho Acas assumiu o trono, os tempos se tornaram ainda mais difíceis para Isaías. Acas era tudo o que um rei de Judá não deveria ser. Ele abandonou a adoração ao Deus de Israel e começou a seguir os deuses pagãos das nações vizinhas. Chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos no fogo, seguindo as práticas abomináveis dos povos que Deus havia expulsado da terra prometida. Durante o reinado de Acas, Judá enfrentou uma grande crise. O reino do norte, Israel, se aliou com a Síria para atacar Jerusalém. Eles queriam forçar Acas a se juntar a eles numa coalizão contra a Síria, o grande império que ameaçava toda a região. Acas ficou desesperado. Seu coração e o coração do povo tremeram como tremem as árvores do bosque, com o vento. Foi nesse momento crítico que Deus enviou Isaías ao rei. O profeta encontrou Acas inspecionando o sistema de água de Jerusalém, provavelmente se preparando para um possível cerco. Isaías levou consigo seu filho Sir-Jesub, cujo nome significa um resto voltará. A presença do menino era em si uma mensagem de esperança. Isaías disse ao rei: tenha cuidado, mas fique calma, não tema nem desanime, por causa desses 2 pedaços de lenha que fumegam. Ele estava se referindo aos reis de Israel e da Síria, dizendo que eles não eram tão poderosos quanto pareciam. O profeta prometeu que dentro de 65 anos, o reino do norte seria completamente destruído e deixaria de ser um povo. Deus ofereceu a Acas um sinal para confirmar suas palavras. Peça um sinal ao Senhor, o seu Deus, disse Isaías, seja lá nas profundezas ou lá em cima nas alturas. Mas Acas, em sua hipocrisia, respondeu: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Ele fingia piedade, mas na verdade já havia decidido confiar na Assíria em vez de confiar em Deus. Isaías ficou irritado com a resposta do rei. Escutem, vocês da dinastia de Davi, ele exclamou, já não basta incomodarem os homens? Vão incomodar também o meu Deus? Então o profeta deu um sinal mesmo assim. Portanto, o próprio Senhor dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Este sinal tinha um significado imediato e outro, futuro. No contexto imediato, era uma promessa de que, antes que uma criança nascesse e crescesse o suficiente para distinguir entre o bem e o mal, os 2 reis que ameaçavam Judá seriam destruídos. Mas esta profecia também apontava para algo muito maior, o nascimento do Messias. Séculos mais tarde, Acas ignorou as palavras de Isaías e fez exatamente o que o profeta havia desaconselhado. Ele pediu ajuda à Síria, enviando prata e ouro do templo e do palácio como tributo. O rei assírio Tiglat-Pileser III respondeu ao pedido, atacou Damasco e matou o rei da Síria. Também invadiu o reino do norte e levou muitos israelitas para o exílio. Acas pensou que havia resolvido seu problema, mas na verdade havia criado um muito maior. Judá se tornou vassalo da Assíria, e Acas foi forçado a ir até Damasco para se encontrar com seu novo senhor. Lá, ele viu um altar pagão que achou bonito e mandou fazer uma cópia para o templo de Jerusalém. Quando voltou, substituiu o altar de bronze de Salomão por sua nova criação. Isaías continuou pregando durante esses tempos difíceis. Ele tinha uma família e usava até os nomes de seus filhos para transmitir mensagens proféticas. Além de Sear-Jasub, ele teve outro filho chamado Marshalei-Heshbaz, que significa rápido desporro, pressa veloz. Este nome estranho
Era uma profecia sobre a rapidez com que a Assíria derrotaria Israel e a Síria. O profeta também falava sobre seu relacionamento com sua esposa, a quem ele chamava de a profetisa. Alguns estudiosos acreditam que ela também tinha o dom profético, enquanto outros pensam que o título se referia apenas ao fato de ser casada com um profeta. De qualquer forma, toda a família de Isaías se tornou um sinal vivo para o povo de Judá. Durante o reinado de Acas, Isaías passou por períodos de desânimo. Ele viu como suas palavras eram ignoradas e como o povo continuava se afastando de Deus. Em certo momento, Deus lhe disse para amarrar o testemunho e selar a lei entre os meus discípulos. Isso significava que deveria preservar suas profecias, para que as gerações futuras pudessem entender que Deus havia avisado sobre o que estava para acontecer. Isaías, muitas vezes, se sentia como se estivesse pregando no deserto. O povo não queria ouvir suas palavras duras sobre julgamento e arrependimento. Eles preferiam os falsos profetas que diziam coisas agradáveis, mas Isaías permaneceu fiel à sua chamada, mesmo quando isso significava estar sozinho. As profecias de Isaías começaram a se cumprir rapidamente. Em 722 a.C., a Assíria conquistou Samaria, a capital do Reino do Norte, e levou a maior parte da população para o exílio. As 10 tribos do norte se perderam na história, espalhadas entre as nações. Judá ficou sozinho, um pequeno reino rodeado por inimigos poderosos. Foi durante esse período que Acas morreu e seu filho Ezequias assumiu o trono. Ezequias era completamente diferente de seu pai. Ele amava a Deus e queria restaurar a verdadeira adoração em Judá. Uma de suas primeiras ações foi reabrir o templo, que havia sido fechado por Acas. Ele mandou limpar o santuário, consertou os utensílios sagrados e reinstituiu os sacrifícios. Ezequias também convidou o povo do Reino do Norte, que havia sobrevivido à conquista assíria, para vir a Jerusalém celebrar a Páscoa. Muitos zombaram do convite, mas alguns aceitaram. Foi uma grande celebração que durou 2 semanas. Lembrando os tempos gloriosos de Davi e Salomão, Isaías ficou muito encorajado com as reformas de Ezequias. Finalmente havia um rei que ouvia suas palavras e se importava com a vontade de Deus. O profeta se tornou conselheiro real, e suas palavras tinham peso nas decisões do governo. Mas mesmo assim, nem tudo estava resolvido. O povo ainda precisava aprender a confiar em Deus, em vez de confiar em alianças políticas e poder militar. A grande prova da fé de Ezequias e de Judá veio quando Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu o país. Isso aconteceu no 14º ano do reinado de Ezequias. Por volta de 701 a.C., Senaqueribe conquistou todas as cidades fortificadas de Judá e cercou Jerusalém. Ezequias tentou apaziguá-lo pagando um tributo enorme, mas isso não satisfez. O rei assírio, Senaqueribe, enviou seus oficiais para exigir a rendição completa de Jerusalém. Eles se posicionaram perto da cidade e começaram a gritar propaganda psicológica para desmoralizar o povo. Falavam em aramaico primeiro, depois em hebraico, para que todos pudessem entender. Diziam que Deus não poderia salvar Judá. Assim, como os deuses das outras nações não haviam salvado seus povos, Ezequias ficou desesperado. Ele rasgou suas roupas, se vestiu de saco e foi ao templo. Então enviou mensageiros a Isaías pedindo oração. Este é um dia de angústia, castigo e humilhação, disse o rei. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça todas as palavras do general assírio, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para insultar o Deus vivo. Isaías respondeu com uma mensagem de esperança. Não tenham medo das palavras que ouviram, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Porém nele um espírito tal que, quando ele ouvir certo rumor, voltará para sua terra. E na sua terra, eu o farei cair à espada. Mas a situação piorou. Senaqueribe enviou uma carta insultuosa diretamente a Ezequias, zombando do Deus de Israel e ameaçando destruir completamente Jerusalém. Ezequias subiu ao templo, abriu a carta diante do altar e orou uma das orações mais bonitas da Bíblia. Senhor dos exércitos Deus do Israel,
que reinas entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que enviou mensageiros para insultar o Deus vivo. Deus respondeu através de Isaías com uma profecia poderosa contra. O profeta disse que o rei assírio era como um instrumento nas mãos de Deus, mas que havia se tornado orgulhoso demais. Por causa da sua insolência contra mim, e porque a sua arrogância chegou aos meus ouvidos, porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Isaías também deu a Ezequias um sinal. Naquele ano, e no seguinte, o povo comeria apenas o que crescesse naturalmente, mas no terceiro ano, poderiam plantar e colher normalmente. Isso significava que a invasão assíria seria temporária, e que a vida normal seria restaurada. Então, aconteceu algo extraordinário. Durante a noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e matou 185.000 soldados. Quando o povo de Jerusalém acordou na manhã seguinte, havia corpos por toda parte. Senaqueribe não teve escolha senão voltar para casa. Ele nunca mais atacou Judá. Alguns anos depois, enquanto Senaqueribe adorava no templo do seu deus Nisroque, 2 de seus próprios filhos o mataram com a espada, exatamente como Isaías havia profetizado. O rei assírio foi morto em sua própria terra. Esta libertação milagrosa fortaleceu muito a fé do povo e confirmou a autoridade de Isaías como profeta. Mas nem tudo estava perfeito. Ezequias adoeceu gravemente, e Isaías teve que lhe dar uma mensagem difícil. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Ezequias ficou devastado. Ele se virou para a parede e chorou amargamente, lembrando a Deus de como havia servido fielmente. Deus teve compaixão do rei e enviou Isaías de volta com uma nova mensagem. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Como sinal de que isso realmente aconteceria, Deus fez a sombra do relógio de sol de Acaz retroceder 10 graus. Foi um milagre que mostrou que Deus tem poder até sobre o tempo. Ezequias se recuperou completamente e viveu mais 15 anos, exatamente como Deus havia prometido. Durante esse período de vida extra, Ezequias recebeu enviados da Babilônia, que vieram parabenizá-lo por sua recuperação. O rei, talvez para impressionar os visitantes mastrolis, todos os seus tesouros, suas armas e tudo o que havia em seus depósitos, não escondeu nada deles. Quando Isaías soube disso, ficou muito preocupado. Ele perguntou a Ezequias: o que foi que esses homens disseram? D.O.N.D. Ezequias respondeu que haviam vindo de uma terra distante, da Babilônia. Então Isaías deu uma profecia que deve ter chocado o rei. Virão dias em que tudo o que há no seu palácio, e tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns dos seus descendentes, os seus próprios filhos, serão levados para servirem como eunucos, no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu: a palavra do Senhor que você falou é boa. Ele pensou: haverá paz e segurança durante a minha vida. Talvez pareça egoísta, mas Ezequias estava agradecido por saber que o desastre não aconteceria em seus dias. Esta profecia sobre o exílio babilônico foi uma das mais importantes de Isaías. Naquela época, a Babilônia ainda estava sob domínio assírio, e ninguém podia imaginar que ela se tornaria o próximo grande império mundial. Mas Isaías viu além de seu tempo e predisse eventos que só aconteceriam mais de um século depois. Durante os últimos anos de Ezequias, Isaías continuou pregando e escrevendo. Ele teve muitas visões sobre o futuro, não apenas de Judá, mas de todas as nações. Ele profetizou contra a Babilônia, contra a Síria, contra o Egito, contra Moabe, contra Damasco e contra muitos outros povos. Suas profecias mostravam que Deus é o Senhor de toda a história, não apenas de Israel. Uma das profecias mais belas de Isaías falava sobre o futuro glorioso de Jerusalém.
Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor nasce sobre você. Pois eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre você o Senhor se levanta. E a sua glória se vê sobre você. Ele via um tempo quando todas as nações viriam a Jerusalém para adorar ao verdadeiro Deus. Isaías também falou muito sobre um servo especial que Deus enviaria. Este servo sofreria pelos pecados do povo. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estas palavras, escritas séculos antes, descreviam perfeitamente a morte de Jesus Cristo na cruz. O profeta também viu um tempo de renovação completa, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ele falava de uma restauração tão completa, que seria como se Deus estivesse recriando o mundo. Quando Ezequias morreu, seu filho Manassés assumiu o trono. Manassés foi um dos piores reis de Judá, talvez o pior de todos. Ele desfez todas as reformas de seu pai e levou o país de volta à idolatria. Ele reconstruiu os lugares altos que Ezequias havia destruído, ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado. Como havia feito a Acabe, rei do Israel Manassés, encheu Jerusalém de ídolos. Ele construiu altares para as estrelas do céu, nos 2 pátios do templo do Senhor. Sacrificou seu próprio filho no fogo. Praticou adivinhação e feitiçaria. E consultou médiuns e necromantes. Fez tanta coisa má que Deus disse que faria vir sobre Jerusalém e Judá uma desgraça tal que quem ouvisse sobre ela ficaria com os ouvidos uindo. Manassés também perseguiu os profetas de Deus. Segundo a tradição, foi durante seu reinado que Isaías foi morto. A história conta que o profeta se escondeu dentro de uma árvore oca, mas foi descoberto e cerrado ao meio junto com a árvore. Se isso é verdade, Isaías morreu como mártir, fiel à sua chamada até o fim. Isaías havia profetizado por mais de 40 anos, desde o reinado de Uzias até o de Manassés. Ele viu reis subirem e descerem. Viu seu povo se afastar de Deus e voltar. Viu grandes impérios se levantarem e serem humilhados. Através de tudo isso, ele permaneceu fiel à sua visão inicial no templo e à sua chamada para ser porta-voz de Deus. O livro de Isaías que temos hoje contém 66 capítulos, mais do que qualquer outro livro profético. Suas palavras influenciaram não apenas seu próprio tempo, mas também as gerações futuras. Quando Jesus começou seu ministério, ele leu na sinagoga de Nazaré uma passagem de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Isaías foi muito mais do que um profeta que predisse o futuro. Ele foi um homem que entendeu o coração de Deus e soube comunicar tanto sua justiça quanto sua misericórdia. Ele mostrou que Deus é santo e não pode tolerar o pecado, mas também que Deus é amor e está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem. Suas profecias sobre um Messias são tão detalhadas que alguns estudiosos já chamaram Isaías de o evangelista do Antigo Testamento. Ele viu séculos antes que viria alguém que seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele predisse que este libertador nasceria de uma virgem, que seria rejeitado pelos homens, que sofreria e morreria pelos pecados do povo, mas que também ressuscitaria e reinaria para sempre. Isaías também compreendeu que a salvação de Deus não se limitaria apenas ao povo de Israel. Ele viu que o Messias seria luz para as nações e que a salvação chegaria até os confins da terra. Esta visão universal da obra de Deus foi revolucionária para sua época. A influência de Isaías continuou muito depois de sua morte. Seus escritos foram preservados cuidadosamente e lidos em cada geração. Quando o povo de Judá foi levado para o exílio na Babilônia, exatamente como Isaías havia predito, eles encontraram consolo em suas palavras de esperança. Quando voltaram do exílio, foram suas profecias que os animaram a reconstruir. Isaías ensinou que Deus tem um plano para a história e que,
Não importa quão escura a situação pareça, Deus está no controle. Ele mostrou que o sofrimento pode ter um propósito, e que mesmo as nações pagãs são instrumentos nas mãos de Deus para cumprir seus propósitos. O profeta também enfatizou a importância da fé verdadeira, em contraste com a religião vazia. Ele condenou aqueles que ofereciam sacrifícios, mas não viviam com justiça. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o órfão, pleiteiem a causa da viúva. Ele disse. Para Isaías, a verdadeira religião sempre se manifestava em cuidado pelos menos favorecidos. Isaías viveu numa época de grandes mudanças e incertezas, muito parecida com nossa época. Ele viu o surgimento e a queda de impérios, enfrentou crises políticas e econômicas, e testemunhou a luta entre a fé e a descrença. Suas palavras continuam relevantes, porque tratam de questões eternas: a natureza de Deus ou o problema do mal, a esperança da redenção e o destino final da humanidade. A história de Isaías nos ensina que Deus chama pessoas comuns para tarefas extraordinárias. Quando Isaías teve sua visão no templo, ele era apenas um jovem que se sentia inadequado. Mas Deus o purificou, o chamou e o capacitou. Ao longo de sua vida, Isaías descobriu que a fidelidade a Deus é mais importante que o sucesso imediato, e que as palavras de Deus nunca voltam vazias. Isaías morreu sem ver muitas de suas profecias se cumprirem. Ele não viu o exílio babilônico, não viu a volta do cativeiro, não viu a vinda do Messias, mas ele creu nas promessas de Deus e proclamou fielmente o que lhe foi revelado. Sua fé foi recompensada, pois suas palavras se cumpriram exatamente como ele havia predito. Hoje, mais de 2.700 anos depois, o nome de Isaías ainda é lembrado, e suas palavras ainda são lidas. Ele conseguiu algo que poucos homens conseguem. Suas palavras sobreviveram muito além de sua vida terrena. Reis e impérios passaram, mas as profecias de Isaías permanecem. Isso aconteceu porque ele não falou suas próprias palavras, mas as palavras do Deus eterno. A vida de Isaías nos lembra que cada geração enfrenta a escolha entre confiar em Deus ou confiar em si mesma. Ele viveu numa época quando seu povo constantemente buscava segurança em alianças políticas e poder militar. Em vez de confiar no Deus que havia prometido protegê-los, Isaías insistiu que a verdadeira segurança vem apenas da fé em Deus. Suas palavras finais no livro, que leva seu nome, são uma promessa de esperança. Assim como os novos céus e a nova terra que vou fazer permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerão o nome de vocês e os seus descendentes. Isaías viu além do tempo presente e contemplou a eternidade, onde todas as promessas de Deus serão cumpridas e onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte. A história de Isaías é a história de um homem que ouviu a voz de Deus e respondeu: Eis-me aqui. Envia-me a mim. É a história de alguém que permaneceu fiel, mesmo quando sua mensagem não era popular. Mesmo quando foi rejeitado, mesmo quando enfrentou perseguição. É a história de um homem que entendeu que servir a Deus é a maior honra que alguém pode ter, independentemente do preço que precise pagar. Isaías nos ensina que Deus ainda fala hoje, ainda chama pessoas para servi-lo. Ainda tem um plano para a história. Suas palavras ecoam através dos séculos, lembrando-nos de que a erva seca e a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre.